Fala galera, tudo bom com vocês? Estou trazendo aqui mais um vídeo e dessa vez, galera, eu tô com um vídeo muito importante aqui pra vocês, beleza? Mas sem mais delongas, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, deixa o gostei pra estar ajudando o canal e, cara, em nome de Jesus, ative esse bendito sininho pra quando eu postar um vídeo você tá sendo sempre notificado, beleza? Então é isso aí, sem mais delongas, bora pro vídeo, cara! Eu queria tratar com vocês hoje sobre a divisão na igreja. Muitas igrejas estão sendo divididas por falta de conhecimento bíblico. E é isso realmente que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 1 e capítulo 3, onde alguns estavam dizendo eu sou de Apolo, ou eu sou de Paulo, ou na verdade eu sou de Cristo, e isso acontecia por falta de entendimento bíblico e ocasionava a divisão da igreja. E não muito diferente, acontece hoje em dia, não por alguns dizerem eu sou de Apolo, ou eu sou de Cristo, ou eu sou de Paulo, mas por outros motivos que ocasionam essa divisão. E na verdade, um dos pontos que ocasiona essa divisão na igreja é a falta de amor e de piedade uns para com os outros. Na verdade, nós cristãos, nós esquecemos, por esbanjar muita teologia, nós esquecemos que recebemos o conhecimento de Cristo gratuitamente e muitas vezes passamos ele arrogantemente, sem ter o amor, mas somente com o conhecimento. E na verdade não é isso que Jesus Cristo nos mostrou. Jesus Cristo é o maior exemplo que tinha esse equilíbrio de conhecimento bíblico e de amor fraternal uns para com os outros. Por isso que Jesus vai dizer, amem uns aos outros como eu vos amei. Jesus amou a tal ponto de que sabia que o conhecimento, o próprio conhecimento dele, devia ser passado graciosamente para outros irmãos, pois assim eles foram salvos. Nós fomos salvos graciosamente e por isso o conhecimento vem graciosamente e devemos passar graciosamente também. Mas infelizmente nesse ponto esbanjamos muita teologia e nos ensoberbecemos a tal ponto de não passarmos o conhecimento graciosamente como deveríamos passar. E outro ponto que ocasiona isso é a falta de entendimento bíblico, a falta de conhecimento do próprio Senhor Jesus Cristo. Que eu creio que dos 3 pontos que vamos falar, esse é o central, é a falta de conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vai falar que erramos por não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus. E essa falta de entendimento concerne alguns estarem com o entendimento teológico ensoberbecido, de tal ponto que uns na igreja dizem que são arminianos. Observação, eu só estou dizendo isso não para causar divisão também, tá? Eu só estou dando um exemplo disso, porque existem outros exemplos também, tá? Beleza? Valeu! Eu vou voltar pra lá pra vocês entenderem o que eu tô falando, beleza? Valeu, vai! Então, na verdade, uns dizem que são seguidores de Armínio e outros dizem que são seguidores de Calvino. Ou seja, uns são arminianos e outros são calvinistas. Mas, na verdade, devemos entender que essas doutrinas foram extraídas da própria Escritura, que é o próprio Jesus Cristo. E são homens que podem ter falhado, podem ter errado e são pecadores de tal forma. Mas o conhecimento que provém de Cristo, a Bíblia vai dizer que é pacífico, que é moderado. E devemos adquirir esse conhecimento e não um conhecimento que possa ser errôneo segundo as Escrituras. E o último ponto que ocasiona a divisão na igreja, que está ocasionando a divisão na igreja, é a falta de ensino bíblico. Pessoas não conhecem o Senhor Jesus. Pessoas, na verdade, acontece com eles o que acontecia com Jó. Jó disse que só conhecia o Senhor de ouvir falar. E muitas pessoas só conhecem o Senhor Jesus de ouvir falar. Na verdade, não existem pessoas ao seu lado para ensinarem sobre as Escrituras. A própria igreja não tem proporcionado esse ensino aos irmãos que estão fracos na fé. Aqueles que Paulo vai dizer que ainda devem tomar leite e não alimento sólido. Pessoas capacitadas pelo Senhor Jesus Cristo a ensinarem essas vidas para que conheçam o Senhor e assim tenham um conhecimento da verdade. Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versos 5 ao 9, ele vem falando o seguinte: quem é Apolo e quem é Paulo, servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Paulo ele fala aqui que nem ele é alguma coisa e nem que Apolo é alguma coisa,
mas Deus é o centro do conhecimento e deve ser o centro do entendimento da igreja. Toda a igreja deve redundar em uma só glória, glórias somente a Cristo. O conhecimento deve somente provir de Cristo e não devemos adquirir conhecimento algum que não provenha de Jesus Cristo. Eu não estou falando que você não deve estudar ciências, matemática, geografia. Eu estou dizendo que a igreja deve redundar em um só conhecimento, o de Jesus Cristo, e não conhecimentos que deturpem a Santa Escritura. A igreja ela deve caminhar em unidade, como o apóstolo Paulo e como Jesus Cristo nos disse que deveria caminhar, pregando a sua palavra. E na verdade elas devem ter o mesmo pensar. O que é ser o mesmo pensar? É ter o mesmo foco, ou seja, a glória do Senhor Jesus Cristo. Paulo ele vai dizer que por meio dele, somente por meio dele, nós nos movemos e existimos, e que somos do Senhor. Então, se somos do Senhor, a igreja não deve ter divisão por falta de conhecimento, mas deve ter união por conhecimento de Jesus Cristo e pelo amor que provém somente dele. Apesar que todas as coisas redundem para a glória de Cristo, Cristo deseja que sua igreja caminhe em unidade. Então, a igreja ela deve caminhar em unidade, no mesmo parecer, no mesmo pensar e servindo ao único Senhor, que nos movemos e existimos por causa dele, e que a ele seja toda a glória. Somente a Cristo devemos glória, e a igreja assim deve caminhar, com um único foco, esquecendo das coisas que para trás ficam e focando agora no que está adiante, a coroa, Jesus Cristo, o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal caso você não for inscrito, deixa o gostei para estar ajudando o canal. E cara, em nome de Jesus, não esquece, ativa esse sininho para você ser notificado quando eu postar um vídeo, beleza? E divulga para todo mundo, cara, esse canal, divulga para todo mundo esse vídeo, para que eles conheçam cada vez mais sobre a palavra do Senhor. E, cara, não esquece. Ora, peço que você ore por esse trabalho, para que Cristo possa estar abençoando cada vez mais, tá certo? Então é isso aí, um forte abraço, valeu, falou e tchau!